Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui. E hoje eu vou contar pra vocês, como prometido, tudo sobre a série Sombra e Ossos que estreia na Netflix no final do mês. Talvez você não saiba, mas se você acompanha o canal, você provavelmente já sabe. No dia 23 de abril estreia a série Sombra e Ossos, que eu estou muito animada para assistir. Eu devorei os livros que basearam a série, né, que deram origem à série, e eu estou, assim, 100% obcecada. Eu sou literalmente um meme de Meninas Malvadas. Eu passava 80% do meu tempo falando sobre Sombra e Ossos, e nos outros 20% eu esperava que alguém falasse sobre, só pra eu poder falar um pouquinho mais, entendeu? Então, assim, 100% obcecada em Sombra e Ossos. E eu sei que pra muita gente tem parecido uma coisa um pouco confusa, e eu não vou mentir pra vocês, quando eu comecei a ler o livro, eu achei totalmente confuso. Então assim, eu sei que é difícil, mas aqui ó, segura minha mãozinha, eu vou explicar pra vocês os conceitos principais do livro, pra vocês entenderem esse universo, pra vocês chegarem na série já prontos pra, entendeu? Saber de tudo que tá rolando, entender tudo que tá acontecendo. Esse vídeo aqui eu não vou dar spoilers, então eu vou falar realmente só de informações que são importantes e relevantes pra gente entender a primeira temporada. Então eu vou contar um pouquinho sobre a geografia, né, de Sombra e Ossos, porque ela é importante, porque afinal é uma série que vai contar sobre uma grande guerra que acontece. Também vou falar um pouquinho sobre os Grisha, que são essas pessoas com poderes que existem dentro desse universo. E aí a gente vai ficar familiarizado com tudo relacionado ao Grishaverso, né, que é esse universo de Sombra e Ossos. Para começo de conversa, vamos falar do material que deu origem à série, né? Ali Bardugo, que é a escritora, ela já fez vários livros que fazem parte do Grishaverso. No vídeo de hoje, eu vou me focar só na trilogia original, né, que começa com Sombra e Ossos, depois a gente tem Sol e Tormenta e depois Ruína e Ascensão. E na duologia Six of Crows, o primeiro livro é o Six of Crows e o segundo é o Crooked Kingdom. E esses dois grupos de livros, né, essa trilogia e essa duologia, são o que vão dar origem à história que a gente vai ver na série. Então a série não vai adaptar unicamente um livro, ela vai adaptar um livro e meio, digamos assim, porque a base da história, ela tá ali no primeiro livro de Sombra e Ossos, que é a história da Alina e do General Kerrigan, né, que é o Ben Barnes, e a gente vai ter alguns personagens que vêm diretamente de Six of Crows, que é essa outra duologia de livros. Essa duologia, dentro da cronologia de toda a história do universo, ela se passa alguns anos depois dos acontecimentos do último livro da trilogia Grisha, né? Então, do Ruína e Ascensão. Então, alguns anos depois, a gente vai ter a história, os acontecimentos e os personagens. Só que pra adaptação, eles resolveram mesclar essas duas histórias, só que a série, ela vai adaptar diretamente o primeiro livro, Sombra e Ossos, e ela vai funcionar como o livro número 0 do Six of Crows, ou seja, vai ser uma prequel para estes personagens. Se você já leu Six of Crows, você sabe que a gente tem grandes e muitos flashbacks sobre os personagens principais do livro. Então, provavelmente, a gente vai conhecer alguns desses flashbacks, né? A gente vai se aprofundar um pouco na história desses personagens, mas também a gente vai ver eles em uma situação que a gente ainda não viu. Então, além de introduzir os personagens, eles de alguma forma vão estar mesclados com a história do livro principal. Para você saber um pouquinho mais sobre isso, clica aqui no izinho para assistir o meu react do trailer, onde eu contei um pouco mais sobre como eu acho que essas duas histórias vão se misturar dentro da história principal, porque hoje a gente tem muitas outras coisas pra conversar. E antes que vocês perguntem aqui nos comentários, que eu já sei que vocês estão curiosos, caso vocês queiram, é claro, não acho que é obrigatório, mas caso vocês queiram ler os livros antes de assistir a série, eu recomendaria vocês lerem Sombra e Ossos, que é o primeiro da trilogia, e Six of Crows, que é o primeiro da duologia. Eu sei que o Six of Crows se passa depois dos acontecimentos da trilogia, então, em teoria, né, você poderia ficar com medo de spoilers. Eu li dessa forma: Sombra e Ossos e depois Six of Crows, e depois eu voltei pra trilogia. Eu achei que Six of Crows não te dá nenhum spoiler absurdo, então ele menciona algumas coisas da trilogia original, mas eu acho que não chega a estragar a sua experiência. Você pode perder uma ou outra referência da história principal, mas eu acho de novo que não estraga a experiência. E eu vou falar que é legal porque o Six of Crows e os personagens são o meu xodó, então assim, eu recomendo demais, demais, demais. E se você, por algum acaso, não tá conseguindo avançar muito na leitura de Sombra e Ossos, porque eu sei que é um livro meio lento, é uma história meio devagar e tal, eu também acho que não tem problema caso você queira começar lendo por Six of Crows. Talvez você fique um pouco confuso no universo, mas rapidamente você pega o jeito e você já vai estar dentro da história. E a história de Six of Crows é assim, absolutamente, ela não para, entendeu? Ela é frenética o tempo inteiro, então vale muito a pena. Geografia não era a minha matéria favorita na escola, mas eu acho que pro universo dos Grisha é importante a gente falar um pouquinho sobre a geografia desse mundo que a gente vai conhecer.
conhecer. Não vai ser nada muito complicado, eu separei alguns pontos, né, alguns lugares que são importantes para a história e que eu acredito que vão ajudar a gente a ter um contexto melhor das coisas que acontecem. Sombra e Ossos, ele é um livro que vai falar sobre uma grande guerra que acontece. Ele é um livro que tem uma pegada de focar nesse lado mais militar, então é importante a gente se situar no universo para você não ficar perdido quando você chegar lá para assistir a série. Então, primeiro de tudo, a gente vai começar com Ravka. Ravka é o nosso país principal, aonde acontece a história da Alina. Ravka, então, é um país que vive há muitos anos em uma guerra terrível. Ravka é cercado por dois países que são inimigos, e a gente já vai falar deles. Então, eles vivem em guerra com esses dois países. O país é comandado por um rei, que é o rei Alexander, e pelo seu segundo em comando, que é o general Kirigan, que ele é o general do segundo exército. O rei, ele comanda o primeiro exército, que é um exército normal como qualquer outro, e o general Kirigan comanda o segundo exército, que é um exército formado apenas por Grisha. Como eu falei, o rei Alexander comanda a Ravka e ele mora numa cidade que se chama Osalta. Ela é uma cidade murada ali no meio do país, e nessa cidade a gente vai ter o grande palácio, onde vive a família real, então o rei Alexander, a sua rainha e os seus dois filhos. E os boatos que correm por aí é que um desses filhos é um filho bastardo, ou seja, um filho ilegítimo. E o pequeno palácio, que é o local onde o exército Grisha mora. Então, todos os Grisha que fazem parte desse exército moram, treinam e vivem ali para poder, enfim, aperfeiçoar suas técnicas e tudo mais. O general Kirigan também é conhecido como Darkling, e ele em si também é um Grisha. Ravka, então, tinha tudo para ser um país muito bem colocado por conta desse poder militar que eles têm desses dois exércitos. Mas eles se tornaram extremamente vulneráveis depois que uma grande maldição caiu sobre o país e colocou um mar de sombras, que é a famosa Dobra das Sombras, que vocês já viram, caso vocês tenham visto aí os trailers, vocês já viram. Ele é basicamente um mar enorme, né? Em inglês eles chamam de unsea, ou seja, o não mar, porque ele é uma coisa enorme que divide o país de verdade. Ele fica numa área que é toda de areia, então não é água embaixo, mas ele é essencial, é essencial que se atravesse a Dobra das Sombras para chegar até as cidades portuárias de Ravka, que são as cidades que conseguem importar coisas, né? E a gente sabe que é muito difícil um país conseguir se manter de pé sem conseguir importar armas, suprimentos, enfim, várias outras coisas. Ainda mais um país em guerra. Então a Dobra das Sombras, ela ameaça a estabilidade de Ravka o tempo inteiro. E um dos grandes objetivos, e uma das únicas coisas que poderia salvar o país, seria caso eles encontrassem uma forma de destruir essa Dobra das Sombras. E talvez, né, com uma Conjuradora do Sol, isso seja possível. E só assim, caso não ficou difícil ainda, não tá difícil. Tem ali um negócio cheio de sombra, é um bagulho enorme que atravessa o país inteiro, mas não é difícil o suficiente. Dentro da Dobra das Sombras, a gente tem criaturas que são chamadas de Volcra, que são criaturas horríveis que voam e tem um grito esganiçado e que matam, né, e se alimentam de tudo que decide atravessar o habitat natural delas. Ao norte de Ravka, a gente tem um país um pouquinho menor chamado Fierda, que vive em guerra com Ravka, como eu falei pra vocês, e é um país conhecido por ter um exército especializado em caçar bruxas, que nesse caso as bruxas são os Grisha. Esse exército é chamado de Druskeli, vivem exatamente para isso, eles vivem e são treinados com o objetivo de destruir essas criaturas, né, essas pessoas que eles acreditam que não sejam naturais. Eles não acham que elas merecem existir, então eles vivem caçando os Grisha. Uma das principais locações do país é Dierholm, que é o lugar também conhecido como a Corte de Gelo. Essa é uma estrutura enorme que é praticamente impenetrável, e nesse lugar é onde eles guardam todos os bens mais preciosos de Fierda. Então, todos os armamentos, políticos mais poderosos, as pessoas mais ricas de Fierda de uma forma geral, e também todos os símbolos religiosos, né? Porque eles são um povo muito religioso. Com todos esses símbolos religiosos, tudo isso tá ali no coração de Dierholm. Pro sul, a gente tem um país conhecido como Shuhan, que também é um país inimigo de Ravka e vive em guerra já há milênios. Shuhan é um país conhecido por não ser muito amigável. Todo mundo que nasce em Shuhan e que tem algum tipo de poder, ou enfim, que é Grisha de alguma forma, acaba ou se mantendo escondido e escondendo seus poderes sempre, né, o tempo inteiro, o resto da vida, ou buscando abrigo em Ravka, que é o país vizinho. Mas, né, Shuhan também tem o quê? Uma enxurrada de mercenários que vivem buscando Grisha para fazerem testes, porque eles querem muito descobrir qual é a origem do poder dos Grisha. Eles querem tentar entender para poder replicar a favor deles. E por fim, a nossa última locação
informação que é importante é Kersh. Kersh é uma ilha que fica ao sul também. Essa é uma ilha muito pequena, mas tudo que ela tem de pequena, ela tem de extremamente forte economicamente. Como eu falei pra vocês, ela tem muitos e muitos mercadores que mantêm todo o poder econômico nas mãos, e ao mesmo tempo ela é um lugar onde você pode comprar absolutamente de tudo se você tiver o dinheiro pra isso. Então é uma cidade, assim, bastante vulgar em alguns aspectos, e é também em Ketterdam que existe o Barrow, que é um bairro da cidade, né, um distrito dessa cidade, onde a gente tem muitas casas de aposta e também casas de prazer. Então é um lugar onde os piores, mais baixos e mais terríveis bandidos conseguem prosperar. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os Grisha. Como eu falei pra vocês, os Grisha são essas pessoas que têm esses poderes, só que eles não são exatamente mágicos. Eles são os praticantes da pequena ciência e eles são capazes de manipular matérias do mundo. Então eles não são capazes de criar coisas do nada. Eles precisam usar materiais que já existem fisicamente, que estão ali, né? E a partir disso, eles conseguem direcionar o poder deles para fazer as coisas que eles precisam. Os Grisha, eles são conhecidos assim em Ravka, mas em outras regiões eles podem ter outras nomenclaturas. Então, caso existam outros nomes, eles nem sempre são chamados de Grisha. Como eu falei para vocês, o segundo exército é formado só por Grishas, e dentro do segundo exército a gente tem um ranking, né? E a gente tem as ordens dos Grisha. Então são ordens e subordens que eles são divididos de acordo com o poder, né? O tipo de poder que eles possuem. Caso eles não usem os poderes com frequência, isso pode enfraquecer e adoecer eles. E além disso, eles podem também aumentar os seus poderes ao utilizar um amplificador. Um amplificador é um objeto específico que, quando usado por um Grisha, é capaz de realmente aumentar todo o poder que ele tem. Só que um Grisha só pode ter um amplificador. Então não adianta você botar um monte e falar, beleza, agora eu sou o Grisha mais forte de todos. Não. E, né, no segundo exército, somente os Grisha de maior confiança do General Kirigan é que conseguem, né, que recebem um amplificador para poder usar. Então agora dentro dos Grisha, vamos falar um pouquinho sobre as subdivisões. Primeiro a gente tem os Corporalki, que é a ordem dos vivos e dos mortos. Dentro do exército Grisha, eles são considerados os Grisha de maior valor, porque eles são extremamente poderosos. E por isso, eles são muito alto no ranking, né? Porque eles são soldados fantásticos e muito essenciais na hora da batalha. Eles são capazes de manipular o corpo humano de uma forma geral, e eles são divididos em duas categorias principais. A primeira são os healers, que são os curandeiros, e como o próprio nome já diz, eles são capazes de curar as pessoas. Então, né, como vocês imaginam, tá lá numa batalha, a pessoa, sei lá, tá sangrando, tá machucada, tá com algum problema, eles conseguem manipular o corpo humano pra, enfim, consertar o que quer que esteja errado, né? E a outra subdivisão são os Heartrenders, que são os sangradores, e pelo nome vocês também podem imaginar que eles são o exato oposto. Enquanto os healers são capazes de curar o que acontece no corpo humano, os sangradores são capazes de infligir todo tipo de dor, desde diminuir a pulsação das pessoas para fazer elas desmaiarem, até parar o coração completamente. Eles são capazes de fazer isso sem sequer encostar um dedo na pessoa, então não é surpresa nenhuma que eles sejam considerados os Grisha mais poderosos. E antes da gente seguir para nossa próxima ordem de Grisha, a gente tem também aqui os Tailors, ou seja, os alfaiates. Eles são uma categoria de Grisha muito rara, mas muito rara, por isso eles nem são tão considerados dentro dos corporal. Mas os alfaiates, eles são capazes de mudar a aparência de uma pessoa, né? Óbvio, eles precisam usar materiais que já existam, mas a partir disso eles conseguem mudar a cor dos olhos, a cor do cabelo e inclusive mexer um pouco na estrutura óssea, dependendo, né? Não é nada assim, não é mágica, como eu falei, mas eles conseguem, né, ajustar ali um pouco da aparência das pessoas. Depois disso, a gente tem os Eteralki, que são a ordem dos conjuradores. Como vocês imaginam, os conjuradores, eles utilizam tudo aquilo que vem da natureza, tudo aquilo que é o material natural que está à nossa volta o tempo inteiro. Os Squallers, que são os Aero, como vocês já devem imaginar, eles manipulam o ar. Os Inferni, que são os infernais, manipulam o fogo. E os Tidemakers, que são os Hidro, manipulam a água. Então, em geral, não é que eles criam ar, água e fogo do nada. Os Inferni usam gases à nossa volta, gases combustíveis para, né, poder criar o fogo. Os Squallers, eles usam o ar, né, eles mexem com a pressão do ar para criar tempestades, por exemplo. E por fim, a gente tem os Materialki, que é a ordem dos fabricadores. Diferente dos Eteralki,
os material que eles usam materiais sólidos. Então aqui a gente vai ver pessoas que são capazes de manipular o ferro, o vidro, elementos químicos. Então tudo isso está presente dentro dos material. Os Durasti são a nossa primeira subdivisão e eles usam tudo aquilo que é sólido. Tecidos, metal, aço, ferro, vidro, tudo isso eles usam a favor deles para criar armas, para criar roupas, por exemplo. Então tudo isso eles podem fazer. E os alquemi, que são os alquimistas, que na verdade usam elementos químicos como pó, e eles são criadores de venenos e de tudo que tem a ver com uma alquimia mais parecida com a química que a gente conhece mesmo. Ufa, deu pra gente falar de tudo. Eu sei que parece muita coisa, parece muito, muito, muito confuso, mas eu prometo que não é. Eu fiz esse vídeo exatamente pra tentar facilitar um pouco, só que quando a gente começa a ver na prática, né, ou ler na prática, eu acho que fica muito mais fácil da gente entender todos esses conceitos e tudo isso, tudo o que isso significa. A minha sugestão é: assistam o trailer, caso vocês não queiram ler os livros, ou leiam os livros que vocês com certeza vão gostar, vão se interessar. Eu acho que a gente ainda pode falar um pouquinho sobre os personagens, né? Tem muito personagem. Mas pra isso vocês precisam o quê? Deixar muito like nesse vídeo, deixar muito comentário, mandar pra todo mundo, pros seus amigos, pros seus pais, pro seu papagaio, pro seu cachorro, manda pra todo mundo esse vídeo, dá muito like pra gente ter um vídeo incrível, maravilhoso, tão assim, com tanta informação linda, tanta informação gostosa. Mandem esse vídeo, compartilhem, deixem aqui nos comentários se vocês gostariam de um vídeo falando sobre os personagens de Sombra e Ossos, e a gente se vê aonde? No próximo vídeo. Um beijo.